Olá, internautas, olá, parceiros do Imagem. Vamos conhecer hoje mais uma importante produtora independente brasileira que fica localizada no nosso Nordeste, que participa com bastante imagens e com bastante vigor do nosso banco. É a Atendendê, que hoje estamos trazendo aqui a Vânia, diretora inicial da Atendendê, sempre tocando todos os processos da Atendendê, e eu gostaria que você, Vânia, contasse para a gente um pouco da sua trajetória, da Atendendê. Parece que ela não nasceu Atendendê, ela foi se formando, né, e virando Atendendê. O que vocês já fizeram? Porque o nosso objetivo é um pouco isso, a gente conhecer o que existe no acervo de vocês, para que a gente possa, né, propor essas imagens que vocês têm guardadas para a gente que procura, normalmente, porque a gente sabe que é impossível, dada a quantidade de imagens que a produção independente brasileira produz, grava, é impossível a gente colocar todas no banco. Mas se a gente conhecê-las, saber que existe, a gente pode ir atrás e aí ajudar. E aí, aos poucos, também vocês vão organizando melhor os acervos e monetizando eles, tá certo? Então, vamos lá. Conta pra gente um pouco a trajetória da Atendendê. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. A Atendendê surgiu há 25 anos atrás, então começou como uma empresa. A Atendendê é um grupo econômico, né? Uhum. Ela surgiu a primeira empresa inicial que eu tinha, que chama Lima Comunicação. Essa empresa ainda existe, ainda produz audiovisual também. E o Cláudio, que é o segundo sócio, tinha uma empresa chamada Todos os Cantos. Então a gente se conheceu, acabamos nos casando e vimos a necessidade de construir uma empresa juntos, porque eu estava ainda Lima Comunicação muito atrelada à área de comunicação e a Todos os Cantos muito atrelada à área de publicidade, como é até hoje, é um braço de publicidade da Atendendê a Todos os Cantos. Então, a gente tinha esses dois expertises, né? Ele é fotógrafo, eu sou da área de conteúdo, então a gente tinha essas expertises muito, assim, próprias, e resolvemos criar uma empresa especializada em conteúdo, aí pensando em conteúdos próprios, né? Não em fazer service. Mais pra frente, eu acabei saindo da área de comunicação e a Lima Comunicação ficou como uma empresa estratégica na área de captação de recursos, onde eu tenho alguns títulos pessoais, digamos assim, é um catálogo mais autoral, onde eu me identifico mais como diretora, mas a minha grande atuação, a minha maior parte de tempo de atuação é como diretora de conteúdos da Atendendê, produtora executiva, né? É onde eu dedico mais tempo do meu trabalho, dos últimos 30 anos, estão dedicados a essa área. Com uma empresa de 25 anos, a gente faz muita coisa, né, Marco? Não dá para dizer que a gente trabalhou com um ou dois temas apenas. Nós temos um foco muito forte em conteúdos afrocentrados, ou seja, conteúdos que se baseiam em narrativas onde a população brasileira, ela se vê em mais ênfase com seu pertencimento, né, e conteúdos diaspóricos. Então, as pessoas pretas são muito mais representadas nos conteúdos, e as narrativas passam ou por autores, ou por protagonistas, ou por diretoras, diretores, enfim, pessoas que produzem esses conteúdos também, são pessoas que estão nesse recorte de pessoas pretas. Também temos, assim, uma ênfase muito grande em documentários. Os primeiros 15 anos da produtora, basicamente, 85% a 90% foram documentários. Então, a gente tem documentários da identidade brasileira. Então, imagens sobre todas as capitais do Norte e Nordeste nós temos, né? Focando muito na perspectiva de povos tradicionais, também, que é uma perspectiva muito importante para Atendendê, né? Uma investigação muito importante sobre as tradições do povo brasileiro a partir dos nossos povos originários. Então, nós temos, por exemplo, uma série de Tradições da Amazônia Atlântica que investiga essas tradições a partir do norte do Brasil, do Atlântico Norte do Brasil. Tem séries também focadas em natureza, por exemplo, Rios é um produto muito focado em água. A gente investiga duas bacias brasileiras importantes na primeira e segunda temporada, a Atlântico Norte, que fica ali Maranhão, Pará e Piauí, e a Bacia do Paraná, que fica São Paulo, Minas Gerais e a tríplice fronteira com o Paraná. Então, a gente tem também muita água, muita relação do homem com a água, né? Desde a parte de plantações, a parte hídrica, como também a questão da poluição, a despoluição de rios. A gente tem muitas imagens sobre esse aspecto. Ótimo, virou tema recorrente agora. Sim, é um tema recorrente. Exatamente. Pensando um pouco também na área mais de construção social, nós temos muitos documentários temáticos, né?
que vão aí ser vocacionados, ora para relação com a paisagem, que exploram as belezas, os lugares, né, como usufruir os lugares do Brasil. Ora a gente tem documentários mais voltados para a riqueza cultural. Então as manifestações culturais, né, desde as manifestações de grupos muito pequenos a manifestações enormes, como o Carnaval de Salvador, por exemplo, o Carnaval de outras regiões do Brasil, são focos de documentários significativos da TND. Então as imagens documentais, elas fazem um grande, digamos assim, um forte impacto no nosso acervo. E de dada medida, elas estão disponíveis, né? Claro, salvaguardando os direitos das personalidades, os direitos aí sim. Nós vamos avançar muito. Isso é uma questão importante que você está colocando, porque a gente está trabalhando nesse primeiro momento menos com isso, com direitos autorais e caras e tal. Mas, por exemplo, a gente conseguiu alguns avanços. Por exemplo, nas questões dos povos indígenas, quando há um acordo da produtora com o povo indígena de que parte do que for comercializado com as imagens brutas puder voltar 3%, sei lá quantos por cento, 30%, puder voltar para a aldeia, para aquele negócio, já temos imagens assim. Olha que interessante. Já temos imagens que têm essa possibilidade, mas o resto a gente ainda não está fazendo por motivos óbvios, né? Claro. Desde que a gente tenha um cuidado, como eu sei que tem no trabalho que a gente está exercendo aqui na nossa plataforma, ter um cuidado com as imagens de onde são oriundas. A gente tem um banco extremamente extenso, que não lida só com paisagens, mas com tipos humanos e a forma como nós brasileiros, em especial brasileiros, há imagens também de Moçambique, Portugal, outros países também, Colômbia, mas em especial Colômbia, Moçambique e Portugal estão presentes no nosso acervo. Mas acho que mais importante do que o desenho da paisagem, que isso é sempre pungente, sempre possível, há também um retrato muito humano de uma sociedade contemporânea. Então, as cidades em movimento, né? Cidades pequenas e grandes, cidades ribeirinhas, cidades que talvez o nosso horizonte de possibilidades de pensar uma cidade, de pensar um conjunto de pessoas que dividem o espaço não alcance, e as nossas imagens chegam lá. Então, tem essa possibilidade. Que leitura boa essa sua. Puxa, bacana. É um olhar que eu posso... Porque sabe o que acontece? Muitas pesquisadoras, e nós estamos com uma aliança boa com a PAVIC, que tem pesquisadoras do Brasil todo, 150 agora e tal, já estão em 150, eles têm um pouco essa preocupação, elas gostam do nosso banco, do banco das produtoras independentes brasileiras, porque tem essas peculiaridades. Quer dizer, que tem um olhar... Quando filma a comunidade, filma diferente. Não é uma coisa seca, não é uma coisa puramente cinematográfica, tá? Com aquela angulação direitinho, né? Tem esse olhar aí que você está colocando. Então isso é muito importante. E elas até pedem para que a gente... porque o estudo não está no banco, evidentemente, que nós vamos colocando na medida que vai havendo solicitação, tá certo? Mas elas, sabendo disso, elas procuram isso. Olha que interessante. Esse foi palco de uma conversa que a gente teve com elas. Então, acho que vai ser bom, vai dar jogo. Que bom, fico feliz que a gente esteja conseguindo atender também o mercado de outra forma, porque é muito importante que essas imagens e também esses retornos novos, não só para a produtora, enquanto grupo empresarial, né? De um grupo de funcionários, de pessoas que estão trabalhando constantemente para a salvaguarda dessas imagens, mas também como você citou, né, a possibilidade de devolver a essas pessoas também um pouco desse recurso financeiro. Isso seria extremamente importante para manter esses bancos de acervos vivos, e eu acho que também é a função nossa, contadores de histórias contemporâneos, de salvaguardar um pouco do que é a nossa sociedade. Então isso também é um papel importante desses bancos de imagens, e eles precisam circular para eles se manterem vivos. Né? É isso aí, viu? É por aí, eu também acho. Acho que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai estar fazendo umas lives com os pesquisadores brasileiros e as nossas produtoras que participam do banco, para que eles passem um pouco, porque é lógico que sempre vai além do que nós somos, né? A busca por imagens sempre vai além do que ainda estamos no nosso estágio, né, atual, que já são umas 50 produtoras que já estão no banco. É importante essa
essa leitura que você está falando, que tem sentido naquilo que vocês estão gravando e que está sobrando, que isso possa estar na cabeça dos pesquisadores brasileiros, que cada vez mais ganham um espaço que eu acho que eles precisam ter, na verdade, trabalhar meio no início das produções, porque não são todas as produtoras que têm essa preocupação, né? Existe uma métrica assim muito conhecida, né? Que para cada hora você filma, para cada minuto editado você filma 1 hora, né? Então, obviamente, se você tem uma série de, sei lá, como nós fizemos Rios, 10 episódios de 45 minutos, significa que eu, pelo menos, devo ter filmado 4.500 minutos, né? Então, assim, são muitos minutos filmados para a quantidade de minutos que eu vou organizar em produto editado. Então, claro que existem muitos minutos que não vão ser utilizados naquela obra audiovisual e que são minutos inéditos e que estariam disponíveis para novas histórias, em especial porque nós já estreamos essas séries, elas já estão com seu curso de fluxo de encaminhamento lançado, elas não são imagens que fazem parte de um projeto inédito, que talvez você ainda troque alguma imagem, a gente precise rever imagens. Sim, são produtos que já estão segmentados, já estão fixados, perdão, e já estão aí em exibição. Então, essas imagens realmente inéditas, elas seguem precisando de outras obras para se tornarem vivas de novo e recorrentes na memória da população brasileira e internacional. Esse também é um aspecto que eu acho muito importante, é pensar o Brasil, né? Muitas vezes, em contato com pessoas de outros países, a gente entende a profundo desconhecimento sobre o nosso país, sobre suas regiões, né? Por exemplo, nós temos um banco extremamente importante sobre a caatinga brasileira, que é um bioma muito específico, que se encontra não só no Nordeste brasileiro, como muitos podem pensar, mas também em outras regiões do país. E eu acho que esse bioma é muito pouco documentado, talvez, mostrado. Ou ainda que a gente tenha presença em séries ficcionais, ou ainda tenha algum momento ali de preponderância em um outro documentário, a gente ainda tem muito a se dizer e muito a se pesquisar. Então, por exemplo, esse bioma é um bioma que nós temos em larga abundância na empresa, com imagens sobre esse bioma, porque muitas das nossas séries foram construídas a partir de um olhar para esse lugar, olhar que nos faz presente e que nos integra também. Maravilha. Isso é super importante a gente saber. Evidentemente que eu gostei muito do site de vocês, porque ele é objetivo. Ele diz o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo, ou o que vocês estão trabalhando. E que é ótimo, porque dá um olhar que eu posso ir ali e falar, eles estão fazendo isso, de repente eles vão precisar de imagens de alguma coisa referente a essa produção aqui. Vocês estão concentrados hoje mais em fazer o quê? A produtora inaugurou no ano de 2021 um núcleo de conteúdo ficcional. Então, a gente tem um braço que está com a publicidade, como eu expliquei, Todos os Cantos Filmes. A gente tem a Lima Comunicação vocacionada para estratégia e captação de recursos e estruturação financeira do negócio audiovisual. E a Tendendê, ela tem a área de conteúdo, que se divide em área documental e agora, mais especialmente, a área ficcional. Antes eram projetos mais sazonais, agora a gente tem uma constância de projetos previstos até 2029 que vão ser trazidos ao público a partir do olhar da produtora. Então, os projetos ficcionais, eles lidam com outro tipo de necessidades, um pouco diferente dos projetos documentais. Claro. Mas ainda assim, nos projetos ficcionais, há muita necessidade de imagens para passagens de tempo, para contextualização de cenas sobre cidades, né? Então, nós estamos agora com uma grande cartela de projetos ficcionais. Muitos deles, por exemplo, temos um projeto sobre futebol feminino, que deve estrear na Copa do Mundo Feminina de Futebol, uma ficção chamada Donas da Bola, né, sobre um time de futebol feminino. Então, com certeza, vamos precisar de muitas cenas de futebol, em especial futebol feminino, para que a gente possa construir um line-up de background dessas personagens, né, de times de onde elas vieram. Então, assim, com certeza essa é uma necessidade. Recentemente, finalizamos uma série chamada Amores de Guerra, War Love, então, que é uma série sobre a principal base americana fora dos Estados Unidos, que foi no Rio Grande do Norte, né? Exatamente, que chamava-se Trampolim da Vitória.
Então, nós precisamos de muitas cenas da Segunda Guerra Mundial e os bancos foram fantásticos nesse sentido, né? Muitas cenas foram adquiridas através de bancos de imagem, de parceiros bancos de imagem, para que a gente pudesse narrar essa história e contextualizar esse momento histórico. Também teremos nesse grupo de conteúdos de ficção uma série sobre a Segunda Guerra Mundial que chama-se Piscina, uma série não, um filme, desculpe, um longa-metragem, se chama Piscina e que se passa na Segunda Guerra Mundial em 1980 e nos anos 2000. Então, assim, tem 3 fases e a gente também vai precisar costurar essas cenas, talvez com imagens de época, com texturas de época, e também em Berlim, como é que Berlim estava nesse período que a gente está retratando da Segunda Guerra Mundial, que é o passado da família de um dos nossos personagens. Então, para você ver que mesmo a ficção, muitas vezes ela depende... Ainda tem jeito, exato. Muitas vezes ela depende de acervos ou de pesquisas em acervos para se construir texturas, se construir leituras, se construir a parte toda de direção de arte, ou até mesmo o uso dos acervos para se combinarem com as cenas ficcionais, para que se crie uma adesão de ambiente. Então, a gente tem esse núcleo de ficção que está trabalhando muito forte agora com essas 3 perspectivas aqui que eu dei, mas existem outras também. E a área documental segue na TND, como eu falei, sempre foi nosso foco desde o início, diminuiu um pouco agora para dividir espaço com a ficção, e para frente a gente está terminando um documentário sobre o Carnaval da Bahia, que é a maior festa de rua do mundo, né? Então nós passamos os últimos 9 anos, será o 10º ano de filmagens nesse carnaval, acompanhando a trajetória de alguns personagens, né? Como é que durante esses 10 anos eles ficaram suas vidas, como eles construíram suas vidas a partir dessa festa, que também é um grande negócio. O nome do documentário é Carnaval, Grande Negócio. Então nós temos um acervo extremamente significativo sobre o Carnaval, sobre Salvador, sobre o turismo, sobre o verão da cidade, mas sempre é possível que alguém tenha alguma imagem que nos falte, que a gente precise para um documentário. Não, mas é possível também que venham procurar. Isso aí, 10 anos de filmagem de Carnaval da Bahia, minha amiga, você vai vender alguma coisa além do que você vai mostrar. Tá certo? É muito tempo, a gente tem uma relação com o Carnaval muito próxima, né? A produtora faz o Band Folia, que é um evento da Rede Bandeirantes. Desde a sua primeira edição, nós somos a produtora que produz esse evento aqui com eles, né? Que é um evento, obviamente, da Rede Bandeirantes, mas que tem esse DNA de um pouquinho de Dendê aí que a gente coloca. Um pouquinho de Dendê. Desde a primeira edição, a gente é essa produtora que ajuda na construção desse projeto. Então, também já tinha, né, esses últimos 20 anos um enlace muito grande. Você sabe que essa colocação sua também ajuda a gente, é o seguinte, tem uma produtora, por exemplo, que já mandou para a gente uma ficção que é difícil de ter nas nossas imagens, mas tem, por exemplo, Rio é um personagem, é uma biografia, mas é de um cantor famoso. Mas ele viveu no Rio dos anos 90, entendeu? Então o Barretão tem o Rio dos anos 90 gravado. Claro. Entendeu? Então aí uma cena ou outra, se a gente souber o que vai ser feito, o que pode ser trabalhado ou pode ser pesquisado, a gente pode ajudar vocês. Agora, situações a televisão chegou no Brasil nos anos 60, devagar, com tupi e tal. Então o audiovisual de televisão é muito fraco, ruim. Então o cinema feito durante esse período é muito bom, ajuda de repente a mostrar o Salvador daquela época, quem gravou filme. Lógico, isso, essas perspectivas, né, cinematográficas, realmente elas têm um alcance muito especial, com texturas aí que podem fortalecer desenhos de novos trabalhos. E volto a dizer, o acervo vivo é quando ele está sendo usado, quando ele está sendo pensado numa obra audiovisual. Não adianta a gente ter nossos acervos empoeirados, guardados e empoeirados. É isso. A gente tem que circular mais com esses acervos, porque o que eu acho que é importante é vocês conseguirem produzir mais, cada vez mais, entendeu? E as produtoras brasileiras conseguirem produzir mais. Então, aquilo que puder diminuir de custo de gravação, que não é o fundamental do roteiro, a gente pode ajudar com coisas que vocês mesmos fizeram, né? Então, essa que é um pouco a cauda longa aí que a gente quer que
que se use mais nessa indústria nossa, né? A indústria americana de audiovisual, a francesa, a europeia, usa muito, já usa muito, nós usamos pouco. A gente quer que se use mais, para poder produzir mais, na verdade, é isso. Mas é isso, querida, olha, muito obrigado, adorei, e eu acho que você apontou alguns caminhos importantes para a gente poder fazer novas reuniões, tá? E novas conversas entre a gente, entre os pesquisadores, para que a gente possa movimentar um pouco essa economia da cultura, tá bom? Eu agradeço o convite mais uma vez, e eu acho que é isso. Vamos para frente, comercializar nossos bancos com ética, com carinho, né? Que eu acho que é o mais importante também, porque parte dessas imagens são parte de um retrato de uma sociedade que está tentando melhorar. Eu acho que é isso. É isso aí, companheira. Muito obrigado. Obrigada.